Olá pessoal, boa noite. Bem, hoje vamos ter aí isso é ótimo, a última live falando sobre mestrado, né, no exterior. E como eu venho trazendo aí alguns convidados de vários países, a gente vai falar da Itália, né? Então, vocês que têm intenção aí da Itália, ou conhecem alguém da Itália, hoje nós temos uma convidada que a gente vai ouvir um pouquinho da história dela, como ela foi também para a Itália, o mestrado, como se candidatar. Então aproveitem para tirar todas as dúvidas, tá? Inclusive eu já digo para vocês que nós aqui temos o programa Erasmo e eu vejo que muitas pessoas que também vêm para cá estudar faz um semestre às vezes lá. Então vamos bater um papo hoje com a Nathalie. Bem, ela já está aqui. Eu vou chamar para ela participar aqui da live. Esse entra. Oi, Olá, pessoal, boa noite. boa noite. Tudo bom? Tudo tá me escutando direitinho? Tô escutando, tô vendo bem também. Deixa eu só ver se eu consigo colocar um filtro. Então, Nathalie, o que que eu gosto sempre de fazer, né? Eu gosto que a pessoa se apresente, né? Primeiro, antes de tudo. Antes de a gente começar a bater um papo e para trazer também algumas informações interessantes aí em relação a fazer mestrado na Itália. Mas eu primeiro quero que você se apresente e conte um pouquinho assim, como é que foi ir para a Itália, por que que você decidiu fazer mestrado na Itália? Tá, então, prazer, pra quem não me conhece, eu sou a Nathalie Gugel, do Estudando Exterior. E eu vim para Itália em 2018 para fazer o mestrado em Relações Internacionais com foco em Direitos Humanos na Universidade de Padova, na Itália, que foi onde eu consegui uma bolsa completa por mérito. Padova International Excellent Scholarship Program. Então, eu escolhi vir estudar na Itália porque eu tinha muito interesse em conhecer um pouco mais sobre a cultura italiana. Eu nunca tinha estado aqui. Eu queria muito aprender a língua também, conhecer a culinária, né, conhecer os italianos. E eu disse, não, eu quero fazer um mestrado na Itália. E aí eu escolhi Direitos Humanos porque era uma temática que eu tinha muito interesse durante a minha graduação em Direito. Eu sou formada em Direito pela UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, Rio Grande do Norte. E depois do meu curso eu advoguei por um ano, mas eu vi que não era isso que eu queria. Então eu realmente decidi, não, eu quero ir fazer um mestrado na Itália, eu quero estudar Direitos Humanos, porque é uma temática que muito me interessa, eu quero contribuir de alguma forma para a sociedade. E, ao mesmo tempo, eu não sabia italiano. Então, eu tive que procurar cursos ministrados em inglês. Então, meu mestrado foi totalmente em inglês. Eu cheguei aqui sem falar italiano. E eu escolhi justamente esse curso, por quê? Porque era um mestrado em inglês e em direitos humanos. E eu vi que as matérias eram muito interessantes e tinham muito a ver com o que eu estava buscando, porque eles não focavam em uma só temática dos direitos humanos, mas eu poderia estudar direito das crianças, das mulheres, direito dos refugiados, e eu poderia, né, aumentar aí meu nível de conhecimento na área. Então, foi por isso que eu escolhi esse mestrado, eu escolhi a Itália e eu escolhi essa universidade. Então, basicamente é isso. E há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu finalizei meu curso, finalmente. Inclusive, eu obtive nota máxima e com honras. Fiquei muito feliz com o resultado final, porque eu posso dizer que eu fechei com chave de ouro, né? É. Então, foi muito isso. E agora eu continuo aqui na Itália. Atualmente eu estou trabalhando e é isso, resumidamente. Olha, primeiramente, parabéns, né, por encarar assim Obrigada. um mestrado na Itália, onde você não conhecia, onde não tinha um vínculo, enfim. Então você também não conhecia ninguém aí, né? Não. Foi sozinha. Nossa, é muita coragem também. Sim. Então, agora me conta em relação à questão o processo assim de candidatura, primeiramente, né? Como é que é, no caso, um brasileiro que fez uma faculdade no Brasil e pronto, quer fazer um mestrado, no caso, na Itália. Quais são os critérios, os requisitos, assim, para as pessoas se candidatarem? E uma coisa que as pessoas também se preocupam muito em relação às notas, se tem avaliação, se tem que validar o diploma. Como é que funciona essa primeira parte? Tá. Então,
eu digo sempre assim, o mais difícil não é você conseguir ser aprovado, o mais difícil é o depois, porque a Itália é muito burocrática, tudo é um documento, tudo é uma assinatura, tudo é um papel. Nossa, gente, é um caos. Mas então, para você se candidatar ao mestrado, o que é que você vai precisar? Praticamente 5 documentos, né? Que é a carta de motivação, a carta de recomendação, o currículo, o histórico e o diploma traduzidos e o exame de proficiência. E aí, o exame de proficiência vai depender se você vai fazer o curso em italiano ou se você vai fazer um curso em inglês. Se é inglês, geralmente eles vão exigir o nível B2. Detalhe, para quem for se inscrever na Universidade de Pádua, não necessariamente você vai precisar fazer uma daquelas provas de proficiência conhecidas, como TOEFL ou IELTS. Em alguns cursos, como no meu, por exemplo, eles aceitam certificados mais simples de um curso de inglês ou de aula particular, alguém que comprove que você tem um nível suficiente para estar assistindo às aulas. Então, essa é a documentação que você vai apresentar de forma geral. Claro que uma universidade ou outra pode exigir um outro documento ou pode não exigir um desses documentos, mas de forma geral é basicamente isso que você vai precisar. Em alguns casos, em alguns tipos de curso, por exemplo, para graduação, você pode ser solicitado um teste de matemática, ou de geografia, de história, dessas matérias, né, que a gente estuda durante o ensino médio, ou mesmo o SAT, se o curso for em inglês, né, o SAT. E para o mestrado pode ser exigido o GMAT ou o GRE. Em alguns casos, por exemplo, na Universidade de Bolonha, para as bolsas, eles geralmente exigem essa prova. Mas isso são poucos os casos. De forma geral, não vai ser exigido nenhuma prova, a não ser o exame de proficiência. Olha, isso é interessante. Bem, aqui também é assim de uma certa forma, né? Agora, pronto, a gente já pula essa etapa do idioma. E também não precisa fazer a validação do idioma, ou, desculpa, do diploma. Então, no caso, o que você tem que fazer, depois que você é aprovado no curso, depois, eu realmente vou estudar na Itália, é isso que eu quero, já fui aprovado no curso, eles vão pedir a declaração de valor, que é dizendo que o seu curso no Brasil, ele tem validade para você continuar os seus estudos na Itália. Se é graduação, eles querem a documentação do ensino médio. Se é o mestrado, eles querem a documentação da graduação. Então, é tipo uma revalidação do diploma, mas ele não é válido como revalidação. É só uma declaração emitida pelo consulado que vai informar que seus estudos são válidos. Então, é um procedimento que você faz após a aprovação, né, no curso. E aí é um procedimento gratuito feito pelo consulado italiano no Brasil. E é rápido esse procedimento, Nathan? Geralmente sim, depende muito do consulado, mas no meu caso, acho que em 2 semanas essa minha declaração de valor estava pronta. Só que eu mandei a minha documentação junto com o visto, e o que demorou foi o visto. Então, tipo, eu só fui pegar realmente a declaração quando eu tinha o visto. É isso que demorou. Mas geralmente esse procedimento é tranquilo. Entendi, entendi. E vem cá, o período de candidatura é mais ou menos quando? Agora? Também é março, abril? Aqui, pelo menos em Portugal, é mais ou menos essa altura começam, né, as faculdades a abrir. Sim, geralmente é entre janeiro, fevereiro. Agora também algumas oportunidades estão abertas. Inclusive, na Universidade de Pádua, esse ano, eles iniciaram as candidaturas mais cedo. Então, começaram pela primeira vez em novembro, porque geralmente começava em janeiro. Então, já começou já em novembro de 2020. Se 2020. encerraram em fevereiro agora de 2021. E agora, isso é a primeira chamada. Agora a gente está na segunda chamada. Então, aqueles que ainda querem aproveitar a oportunidade para vir para a Itália no final desse ano, gente, estão abertas também algumas oportunidades, inclusive, né, a Universidade de Pádua. Então, sempre tem a possibilidade da segunda chamada, sim. Olha, aqui também a gente tem isso, o primeiro, segundo e terceiro ciclo. Às vezes existe até a terceira hipótese de eles abrirem vagas para as pessoas se candidatarem. Teve uma pergunta que eu também pensei nisso, em te perguntar quanto tempo foi que você falou que demorou o seu visto de estudante? Pois é. É até uma coisa que é um pouco complicada, porque depende de cada consulado. Assim, eles têm muita autonomia, os consulados italianos no Brasil. É incrível. No meu caso, por exemplo, eu enviei a documentação em julho
eu queria ir para a Itália em setembro. Então eu disse, eu vou enviar o quanto antes para ter em mãos o meu visto, para estar tudo certinho, para eu não me estressar. Quem era eu para pensar que isso não iria acontecer? Chegou na semana da viagem e eu não estava com meu passaporte em mãos. Eu ligando desesperadamente, mandando e-mail, e eles dizendo: não, aguardem, a gente enviou pelos correios seu passaporte vai chegar. E eu desesperada. Isso já era quarta-feira e eu viajava no domingo. Eu disse, eu morava longe do consulado, meu consulado é em Recife, então eram 10 horas de ônibus de Mossoró a Recife. Eu disse, eu vou lá no consulado e eu só saio de lá quando eles disserem exatamente onde é que está meu passaporte, porque não tem condições. E aí eu peguei esse ônibus, no outro dia de manhã eu tava lá em Recife, desesperada, na porta do consulado. Cadê o meu passaporte? Aí a mulher olha pra mim, como assim você não sabe cadê seu passaporte? Eu, pois é, né? Então, assim, foi uma loucura. Eles encontraram. Meu passaporte estava simplesmente lá no consulado esperando que eu fosse pegar, enquanto eles estavam me dizendo que tinham enviado o meu passaporte, né? Então, assim, foi uma loucura. Não aconselho vocês mandarem o passaporte, mas sempre irem lá e pegarem o visto em mãos, tá, gente? Para que isso não aconteça, porque foi um sufoco. Mas, geralmente, o que é que eles fazem? Eles dão preferência às pessoas que compram os voos entre uma semana. Então, eles geralmente emitem o visto com uma semana de prazo. Então, se você compra o seu voo, por exemplo, né, para abril, não adianta você mandar o seu passaporte agora, você ir lá agora, que eles não vão dar seu visto. Eles vão dar preferência para as pessoas que compraram para essa semana agora que está chegando, né? Então tem muito isso. Então, assim, depende muito do consulado, mas geralmente é entre uma semana que você recebe o visto. Eles fazem, atualmente, eles estão fazendo o agendamento de acordo com para quando você comprou a passagem. Então é rápido, né? Porque para Portugal a gente tem um prazo de 90 dias em média. Pode correr em menos tempos e pode correr em mais tempo. Então, Sim. pelo que você está falando, é bem rápido, assim, comparado, né? Porque, teoricamente, você dá entrada e fica à espera, mais ou menos, de receber uma semana antes da passagem. Inclusive, a orientação para Portugal é que as pessoas não comprem a passagem sem ter o visto. Porque, justamente, o fato deles, por vezes, não cumprir o prazo de 90 dias. Então, o que eles sempre falam é um prazo médio. Tem pessoas que Uhum. saem menos, tem pessoas que É. saem mais. Por incrível que pareça, no ano passado, bem na pandemia, né? Deixa eu só fechar aqui que tá descarregando. É, todos os meus clientes de visto estudante, por incrível que pareça, quando abriu em julho, foi 30 dias, sabe? Assim, 30 a 45 dias, todo mundo teve, de uma certa forma, já o feedback, né, do visto. Mas para o que você está falando, pronto, eles se baseiam e já se comprometem de uma certa forma em te estar dando uma resposta pelo menos uma semana antes da sua viagem. Em caso Uhum. de Portugal, tem gente que perdeu, enfim, teve um custo de remarcação das passagens, sabe? Então é bem mais assim, Não, complicado nesse sentido. mas assim, depende. Por exemplo, meu marido agora que chegou em janeiro, ele estava com passagem comprada para dezembro. Ele estava lá na porta do consulado com o passaporte em mão. Passaporte em mão não, o passaporte estava no consulado, né? Ele estava lá na porta e eles disseram que não tinha como emitir o visto e ele realmente perdeu a passagem, teve que comprar outra para janeiro porque eles não conseguiram emitir o visto a tempo. Mas assim, geralmente eles falam que enviam visto com uma semana, mais ou menos. Só que aí, como eu disse, depende, né, do procedimento de cada consulado. Pois É é. sempre estressante essa parte. Eu, assim, quando eu comecei a atuar, até entrar essa empresa privada, a VFS Globo, os consulados de Portugal também era a mesma coisa. Então, a depender de onde era a pessoa, né, o distrito, né, efetivamente, a competência, Uhum. eu perguntava. Então eu já sei que o consulado de Portugal em Minas é uma coisa, de São Paulo é É. outra. Enfim, também sofria bastante com isso. Agora meio que uniformizou algumas coisas, mas enfim. Uma outra questão também importante no caso, eles avaliam para aprovação a questão da nota geral, enfim, o que efetivamente vai, tipo, te classificar, né, efetivamente aprovar nesse mestrado. Tá. Então, como eu falei, a documentação é basicamente esses 5 documentos, né, que são básicos para qualquer application. Então, eles levam sim em consideração as notas que você tem no histórico, a carta de motivação, ou seja, os seus interesses por ter escolhido,
né, aquele curso e também o seu currículo, o que é que você tem de experiência naquela área, como é que você vai contribuir de alguma forma para o curso. Então, essa documentação que é levada em consideração. Então, sim, as notas também entram nessa parte da avaliação. E principalmente para aqueles que querem tentar uma bolsa. Então, por exemplo, eu consegui uma bolsa por mérito, por ser o primeiro lugar do curso. Então, eles fazem um ranking de todos os estudantes que se inscreveram naquele curso e as pessoas com, com base nas notas, com base no interesse, com base no currículo, aquela pessoa que tem o primeiro lugar, ela vai conseguir uma bolsa por mérito. Então, com certeza, as notas que você tem no seu histórico, as atividades e experiências que você tem no seu currículo e a sua carta de motivação vão ser documentos muito importantes para essa vaga. Justamente porque eles não têm uma prova, um processo seletivo digamos, uma nota ou mesmo uma entrevista para avaliar o candidato. Então, eles vão levar em consideração, sim, essa documentação enviada. Olha, no caso aqui, nós temos uma média, a nossa média aqui é de 0 a 20. No caso aí também é de 0 a 20? Não, aqui na Itália, em relação às notas da universidade, é 0 a 30, tá? Só que ao final, é um pouco louco o sistema. Só que ao final do curso, vai ser considerado até 110, né? Então, você pega a nota ponderada das disciplinas e aí você vai aumentar os pontos que você conseguiu com a sua dissertação e esses pontos vão até 110, numa escala de até 110. Então, é mais ou menos Nossa. isso. É diferente também do Brasil, né? Como é que eles Sim. fazem então para tipo equiparar, né? Ter uma noção, por exemplo, nossa, é de 0 a 10. Então, se você termina o curso, por exemplo, com 8, né? Aí, no caso, faz uma conversão da média. Como é que efetivamente eles calculam isso? Tá. Assim, pra gente, a gente não precisa se preocupar tanto em, na hora que tá fazendo o application, na hora que tá fazendo a candidatura, fazer qualquer tipo de conversão. Eles não vão pedir a conversão, eles vão analisar por eles mesmos o histórico e as notas, porque eles têm conhecimento de que nosso sistema é diverso. E aqui na Itália tem muito brasileiro, então em qualquer universidade que você for, eles já pegaram algum documento vindo do Brasil, então eles têm noção, né, que é totalmente diferente. Então, eles já têm um sistema próprio de fazer essa conversão e de fazer essa análise. Inclusive, na declaração de valor, tem algumas observações também em relação a isso, tá? Então, aí no caso, eles já fazem, né, essa análise e fazem essa conversão por eles mesmos. Ah, pois, olha, interessante. E em relação às universidades e os cursos, assim, geralmente, quais são os cursos assim que os brasileiros escolhem para fazer aí especialidade, no caso no mestrado? E quais são as universidades que você acha assim interessante de acordo com custo e benefício, né? Porque o estudante, em regra, ele vai para aí estudar, vai parar a vida e por vezes não vai estar trabalhando. Então, é sempre interessante, às vezes, eu sempre falo isso também no caso aqui de Portugal, né? Por exemplo, a Universidade do Minho, em Braga, tem cursos excelentes e Braga é uma cidade que tem um custo de vida mais barato do que Lisboa, por exemplo, percebe? Uhum. Aí eu queria saber, no caso das universidades, assim, que você acha que é mais fácil para os brasileiros efetivamente fazer mestrado e também a questão de custos, né? Quanto é que custa? No seu caso, você teve a bolsa que deu direito a totalmente a não pagar nada ou eles também te deram dinheiro para sustento? Então, a bolsa, ela incluía a isenção das taxas da universidade, então não paguei nada, e ao mesmo tempo me dava uma quantia anual para que eu utilizasse com o meu sustento, né? Então, uma Uhum. coisa que eu acho muito importante ressaltar é que aqui na Itália eles têm muitas possibilidades de bolsas, como também de auxílios financeiros. Então, para aqueles que não têm tantas condições, é sempre possível você requerer um auxílio financeiro, tá? E é muito fácil de conseguir, porque basta que você esteja dentre o perfil que eles buscam. Não é uma competição, tá? Não são limitadas as possibilidades. Mas basta que você tenha a sua renda entre uma faixa que eles colocam. E no caso das universidades em si, considerando também a questão do custo, por exemplo, aqui em Pádua, por ser uma cidade universitária, mas também de interior, já é um custo de vida mais acessível. Então, eu consigo me virar bem, muito bem, com 500 euros por mês, tá? Isso
eu digo bem mesmo, você pode gastar muito menos que isso, tá? Então, eu digo, se você quer economizar, você pode procurar um quarto duplo, né? Um quarto dividido com outra pessoa, isso já economiza. Você pode não comer fora, sempre cozinhar em casa, isso já vai economizar. Não se gasta com transporte tanto, porque a cidade é muito pequena, então você anda tudo a pé ou de bicicleta, o que já facilita também. E Sim. agora no lockdown, praticamente com lockdown, quarentena, né? A gente não pode nem sair tanto, que já economiza bastante, né? É, com Bom, certeza. então, considerando aí 500 euros, você vive muito bem aqui em Padova. E a Universidade de Padova já tem quase 800 anos de história, então vai completar 800 anos no próximo ano. Então, assim, é uma universidade consolidada, tem cursos muito bons, professores muito bons, muitas oportunidades, e eu super recomendo, não me arrependo da minha escolha. Outras universidades que são conhecidas também, muito boas, é a Polimi, a Politécnico de Milano, tá? Principalmente para quem é da área de arquitetura, engenharia, essas partes mais tecnológicas. Uhum. E também Sapienza, em Roma, muito conhecida. Só que Milão e Roma já são cidades bem mais caras, então o custo de vida já é dobrado, tá? Mas são universidades muito boas. Mas de forma geral, na Itália, a gente tem universidades muito boas em qualquer cidade. Então, as universidades públicas, digamos assim, né, são aquelas que eles chamam Universidade degli Studi di. Então, tem Padova, tem Parma, tem Trento, toda cidade tem a sua praticamente, né? Sim. Quando são universidades... Ah, tem a Cas Foscari também em Veneza, que é muito boa, tá, gente? Só que quando você tem algumas possibilidades também de universidades privadas, e aí já são universidades não tão boas, já cobram mais caro, então eu não recomendaria tanto, eu recomendaria focar nas universidades públicas, que diferente do Brasil, né, aqui são melhores, mas também são pagas, tá? No Brasil, a gente, quando fala pública, a gente não paga nada. Mas aqui na Itália, todas são pagas, a não ser que você consiga um auxílio financeiro ou uma bolsa que Por se mérito. isente dos pagamentos, né? Pois. Contudo, outro detalhe também é que as universidades, mesmo pagas aqui na Itália, têm valores muito mais acessíveis que em outros países, como no Reino Unido ou na França. Aqui, por exemplo, o meu curso de mestrado, ele é 2.500 euros por ano. Quando que Uhum. você vai fazer um mestrado no Reino Unido, é 18 mil libras, é 15 mil libras, sabe? É absurdo, né? Então, assim, de forma geral, já é muito mais acessível você estudar aqui na Itália. Olha, pelo que você está falando, pronto, olha, tá interessante. O custo de vida das cidades pequenas, Sim. as próprias a oportunidade no caso de bolsas, é só bolsas de mérito ou existe também assim outros tipos de bolsa que as pessoas podem conseguir sem ser de mérito? Não, tem sempre as bolsas por mérito, que são geralmente bolsas da própria universidade. Então, a Universidade Uhum. de Padova tem a bolsa para o primeiro lugar, que é a Padova International Excellence Scholarship Program. É um texto, né? O nome. No segundo, terceiro lugar, dependendo do curso, tem algumas bolsas dos departamentos. Então, depende do departamento do seu curso. E em alguns outros lugares tem a isenção do pagamento das taxas. Então você não paga nada, mas você também não recebe. Então essas são as possibilidades dentro da Universidade de Padova. Fora isso, tem as bolsas do governo italiano, a Maes e a Investitality, que são para mestrados, a Maes também para doutorado. Inclusive, gente, a Investitality abriu as vagas essa semana, então estão abertas até o dia 26 de março, tá? As inscrições para Investitalent. Então, ela seleciona somente alguns cursos. E o curso, por exemplo, de Direitos Humanos da minha universidade está dentro. Então, aqueles que foram aprovados, aproveitem para tentar. E fora isso, tem sempre os auxílios financeiros pela renda. Então, como eu disse, basta que você comprove que a sua renda está dentro de uma faixa. Não é uma competição, mas é só uma comprovação, praticamente. E aí, esse auxílio financeiro, ele inclui tanto a isenção das taxas da universidade ou um abatimento, que vai depender da sua renda. Então, você vai receber benefícios de acordo com a sua renda. Então, pode ser a isenção ou o abatimento da taxa. Você pode receber também uma quantia anual para ajudar na sua subsistência. Você pode, inclusive, receber o direito de se alimentar nos restaurantes da universidade.
e também até acomodação nas residências da universidade. Fora isso, com base na renda também, você pode tentar trabalhar dentro da universidade com algumas horas, né? E isso você vai receber também para estar trabalhando lá dentro. Então também já é uma ajuda. Olha, grandes oportunidades aí, viu? Para quem está Sim, com pensando. certeza. É, que aqui praticamente são bolsas que é da própria universidade e por mérito, tá? Sim, É muito difícil. Existem programas que podem surgir, mas, por exemplo, do próprio governo de onde essa pessoa é, no caso, vamos dizer, os brasileiros, onde tiver um convênio para financiar isso, mas por regra, o próprio governo português está financiando um estrangeiro, eu desconheço essa possibilidade. O que eu sei é que um estrangeiro que já vive cá, que já tem um estatuto de igualdade, a família contribui para a segurança social, tem residência, enfim, existem critérios assim muito mais sim. restritos. Mas para uma pessoa que não está aqui, nunca contribuiu aqui, não tem documento aqui, o governo ter bolsas para essas pessoas, eu desconheço. E é uma oportunidade aí para quem quer fazer um mestrado fora, ter uma experiência de intercâmbio, né? Agora me diga uma coisa, como é a metodologia, né, do mestrado em si? Como é que funciona? Primeiro, quanto tempo? É 1 ano, 2 anos? Como é que funciona? Tá. Bom, então, só para explicar um pouco do início, o sistema italiano, né? A graduação aqui são normalmente 3 anos e se chama Laura Triennale, justamente porque são Uhum. 3 anos. E aí depois vem a Laura Magistrale, que é o mestrado, que são 2 anos, que é o curso que eu fiz. E fora isso, tem também o Master. O Master, ele pode ser de primeiro livelo, quando é uma especialização após a graduação de 1 ano, ou Master de segundo livelo, quando é a especialização de 1 ano após o mestrado, tá? E fora isso, você também pode fazer o doutorato de ricerca, que é o doutorado. Então, basicamente, esse é o sistema de ensino italiano. No meu Uhum. caso, eu escolhi a Laurea Magistrale, que é o mestrado. E aí, justamente pelo fato de que, se eu quiser voltar para o Brasil revalidar meu diploma, é mais fácil eu conseguir revalidar como mestrado, se for a Laurea Magistrale, do que se for só um master, se for um curso só de 1 ano, já é mais complicado você conseguir revalidar realmente como mestrado. Então, é basicamente isso. E aí, o curso são 2 anos, são várias disciplinas. E o que eu gosto também é que não é algo tão acadêmico, tão teórico, mas também prático. Então, tiveram várias atividades extracurriculares, simulações de organismos internacionais, trabalhos em grupo, apresentação de trabalhos. Também tiveram artigos para publicar, participação em eventos. Então, é um mestrado bem dinâmico e você escolhe como é que você quer seguir seu mestrado, o que é que você quer participar. E também ele exige que você faça um estágio. Então, até para finalizar o curso, você precisa ter uma experiência profissional na área e, ao final, escrever uma dissertação. Então, basicamente isso. E as notas, né, como eu falei no início, as notas das provas, das disciplinas, elas valem de 0 a 30. Para passar, você tem que tirar, no mínimo, 18. E os professores, eles geralmente fazem perguntas nas provas bem abertas para realmente colocar o aluno a pensar, a expor suas opiniões. Então, tinha provas que eu era só escrevendo, escrevendo, era uma pergunta, escrevendo, 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 uma página. Então, é muito disso, muito de escrever. E, só que um detalhe, muitos cursos, eles preferem provas orais. Então, muitos professores, eles têm provas orais, né? No meu caso, a maioria foi realmente escrita, mas também tem a possibilidade das provas orais e acho que é basicamente isso. Se tiver mais alguma dúvida. Agora, no caso dos estágios, a própria universidade tem convênio com instituições, escritórios, sociedades? Então, a universidade, ela tem um sistema, o Career Service, um sistema não, um departamento para ajudar os estudantes a encontrar estágio. E elas têm sim convênios com algumas instituições, então justamente eles ajudam. Mas são muitos estudantes, poucas opções, então não é tão fácil. Então, muitos dos estudantes vão realmente procurar por conta própria, vai atrás de uma instituição, faz um application. Eu, no meu caso, eu fiz meu estágio na ONU e eu fiz por conta própria, eu fui no próprio site da instituição, me apliquei para a oportunidade e
e passei, né? Então, mas é isso, assim, na maioria dos casos, realmente a pessoa vai atrás. Olha, mas isso é interessante, porque até de uma certa forma, os órgãos, as instituições, ela vai olhar com outro olhar quando você está aplicando ali o estágio, porque você Sim, tem a necessidade de cumprir esse requisito para concluir o mestrado. Então, eu acredito que pode facilitar nesse sentido. Mas, assim, é interessante a dinâmica do mestrado. Isso eu acho, eu observo que assim, a maioria das faculdades na Europa, quando a gente está falando de mestrado em especial, sempre vai trabalhar a questão de oralidade, né? De tentar fazer expressar sim. a opinião daquela pessoa também, porque mestrado é meio que isso, né? A gente vai ler bastante, conhecer bastante sobre o assunto e criar, né, uma certa tese sobre aquele assunto também. Então, a intenção é justamente de estimular isso, né? Eu sempre gosto de enquadrar como que quando você vai fazer um mestrado, é justamente ter pessoas ali, aqui chama como se cabeças pensantes. Isso. É engraçado, mas o termo, né? Mas é justamente isso. Aqui a dinâmica é trazer desde a minha primeira aula, eu lembro muito bem que a professora fez uma apresentação breve e sempre gostava de dizer, olha, quem se disponibiliza para a próxima aula, fazer seminários, Sim, tem enfim, é muito disso. desenvolver trabalhos, é desenvolver opinião, é desenvolver a necessidade de caçar, né, de pesquisa, enfim. E eu acho que é isso, o mestrado é esse trabalho, né? Essa dinâmica para desenvolver. Agora, assim, Com é, certeza. no caso, a dissertação aí, ela tem uma metodologia escrita em si muito diferente do Brasil? Não, de forma geral, não. É, a ideia realmente é você trazer um argumento, você desenvolver um argumento, responder a uma pergunta, né, chave. Então, É não é temática. não tão diferente. O difícil realmente foi escrever em outra língua, escrever tudo em inglês, e É. também a questão da quantidade de palavras, porque é entre 30 mil e 50 mil palavras. Então, nossa, não me sentia preparada para desenvolver um argumento a esse ponto, mas sim deu Sim. certo. Então, eu escrevi em torno de 46.500 palavras, sim, 150 páginas mais ou menos. E é isso. E assim, o difícil é que eles não têm uma. Como a gente tem a ABNB, né? É a É, formatação, é. eles não têm aqui. Então, assim, depende do seu supervisor. Então, você tem que conversar com seu orientador, perguntar o que é que ele prefere que você use, como é que você quer formatar a sua dissertação, Sim. porque não tem uma forma chave, né? Depende realmente do orientador É. e você. Eu acho isso horrível, porque aqui é a mesma coisa, tá, Sim, Nathalie? A mesma coisa. E eu lembro que eu fiquei super perdida, porque assim, meu Deus do céu, como é que não tem uma regra assim que, né? é, A gente é tão formatado a seguir regras, somente no direito. sim, É tipo, meu Deus do céu, tô solta. Aí o que que acontece? Eu tentei realmente também fazer isso, buscar qual a metodologia que a minha orientadora efetivamente gostava. E dentro do isso, assunto que eu trabalhei na dissertação, que foi Exitantex, consequentemente, eu tentei ver quais são os professores daquela faculdade que poderiam ser os professores na banca e que, consequentemente, né, escreveram livros e artigos, e aí conhecer um pouco da metodologia deles. Então, foi uma. Segue aí a dica para quem está fazendo aí a dissertação de mestrado. sim. Foi, né, dessa forma que eu tentei criar, né, um critério de regras. No Agora caso, sim, só um diga. detalhe, no caso aqui da Itália, o que eu achei muito estranho, porque, por Uhum. exemplo, no meu TCC da graduação, junto com a minha orientadora, a gente decidiu quem ia ser a banca, né? E eu vi que aqui na Itália não funciona assim. Então, o orientador, ele vai escolher uma pessoa para ser o correlator, ou seja, o correlator, ele vai dar uma lida na sua dissertação, então ele vai ter um conhecimento a mais, e as outras pessoas que vão compor a comissão de professores da banca, eles geralmente não são assim, não são escolhidos por você ou por seu orientador, tá? É uma comissão de professores. Então, eu Hum, achei muito estranho porque nem todos que estavam na minha banca, eles tinham conhecimento daquela matéria que eu estava abordando, justamente porque não era a área deles, né?
Então, talvez isso até facilite na questão de que eles não vão poder lhe fazer perguntas, porque eles não sabem bem do assunto, não sei. Mas pode, às vezes, prejudicar também, caso, não sei, né? Acho que depende. Mas o que o meu orientador me passou é que realmente aqueles que vão dar nota, vão ajudar na nota, é o orientador e o correlator. Então, os outros da banca não, nem tanto vão contribuir para a nota. Não, aqui geralmente assim, por exemplo, eu fiz em tributário, né? Todo mundo na banca era tributarista, especialista, professores catedráticos. Então, eu tive que enfrentar o povo mesmo da área, Nossa. né? E engraçado que eu escrevi sobre um assunto que, assim, o advogado do diabo, que é o arguinte aqui, ele foi o único que escreveu sobre o meu tema. Só que ele Nossa. escreveu como pessoa física e eu escrevi pessoa coletiva, né? Então foi assim uma batalha. Não foi fácil, foi 2 horas de defesa, mas pronto, passou. Imagina. Eu disse, olha, passei nessa defesa, agora eu vou para qualquer julgamento. Nossa, foi 1 hora de defesa. Duas. 2. Gente, aqui eu não tive nem 10 minutos para falar sobre a minha dissertação. Eu fiquei chocada. O orientador, não, basta 8 minutos. Faça uma apresentação de 8 minutos. Eu fiquei, como assim? Não dá pra nada. Comecei e terminei o tema. Bom, é isso. Você passou um ano escrevendo, né? Estudando 10 mil coisas sobre o assunto. E aí, É, 8 minutos você vai resumir. É só falar das conclusões, né? Ponto. é, Só foi isso falar que das ele disse. conclusões. Fale só um pouco. E não fale tudo também que você concluiu, porque não dá, né? Você escolhe um argumento que você mais gostou e joga. Nossa, que loucura. Mas enfim, aqui não. Aqui eles vão até no rodapé. Nossa. Eles vão até no rodapé. Mas olha, agora me diga uma coisa que eu acho que também é uma coisa que as pessoas se interessam. É a questão do próprio mercado da advocacia, né? No caso de você que não tem nacionalidade, né, italiana, as pessoas que fazem o mestrado aí é vantajoso efetivamente para depois exercer alguma atividade na área jurídica aí? Bom, aí essa pergunta já foge um pouco do meu âmbito de conhecimento, Uhum. porque, como eu disse, eu sou formada em Direito no Brasil, eu sou advogada no Brasil, mas eu vim para cá para fazer um mestrado em Relações Internacionais. Então, foge um pouco da minha área no Brasil, então eu não sei exatamente como é que vai ser para advogar aqui na Itália, porque eu também Uhum. não tenho interesse de entrar na área da advocacia. Meu interesse Uhum. é trabalhar para organizações internacionais, então por isso que eu não procurei muito saber ainda sobre isso. Mas, Mas existe. pelo que eu sei, Sim. não é nem tanto importante que você tenha o mestrado na área da advocacia, na área de jurisprudência, né? Que é como eles chamam. Mas que você teria que fazer o teste de ordem, o exame de ordem aqui, né, italiano, para Uhum. poder exercer. Bem, o que eu sei é que o teste de ordem aí é bem difícil. Até mesmo os italianos às vezes correm para fazer o processo de estágio e exame em Portugal. Por algum tempo foi para Espanha. Enfim, as pessoas falam que não é nada fácil aí passar na ordem. Mas existe um mercado onde você pode então trabalhar como jurista, né? No caso, que é o que você vai fazer. Sim, É o que existe. você busca. Sim, existe. Assim, o que eu quero exatamente é trabalhar para organismos internacionais com direitos humanos. Não necessariamente com a parte legal, Jurídico. jurídica, Entendi. né? Mas mais com a parte internacional. Mas sim, o que eu vejo também é que em organizações internacionais você pode sim trabalhar na parte legal, principalmente do direito internacional. Eles buscam muito isso. E para você trabalhar nessa área, você não necessariamente precisa ter a carteira, o exame de ordem, ser advogada. Basta que você tenha um mestrado, uma especialização na área do direito internacional, na área jurídica. Ah, olha, interessante, então. Sim. Agora, assim, o povo está aqui perguntando muito sobre doutoramento, né? O PhD, como é o processo? Você sabe? No caso, você fez mestrado, né? Sim, sim. Não, mas então, o doutorado é um pouco mais complexo o processo seletivo, porque ele vai exigir que você faça um projeto de pesquisa, como é no Brasil, né? Então, você vai ter que apresentar um projeto de pesquisa. Às vezes é interessante que você entre em contato anteriormente com um professor, já conheça
mais ou menos quem são os professores que estão ali dentro do doutorado para que você já escreva algo que alguém vai ter interesse em lhe orientar, né? Então, isso já é uma dica muito importante, tá, gente? Só que, assim, por exemplo, tem o PhD do meu curso de Direitos Humanos, o mestrado em Direitos Humanos, o próximo nível é o PhD que tem aqui na universidade. Porém, uma coisa, são apenas 4 vagas. Ano passado, por exemplo, foram 200 inscritos para 4 vagas. Então, assim, é É muito bem concorrido. concorrido. Todas as pessoas têm bolsa, né? São financiadas. Porque eles entendem que é como a pessoa não deve trabalhar durante a pesquisa. Então, eles dão uma bolsa, geralmente é em torno de 1.000 euros, tá? Então, para qualquer doutorado aqui na Itália, é geralmente isso. Só que, como eu disse, é concorrido e você precisa apresentar um projeto de pesquisa. Por isso é muito importante que você realmente escreva algo que você tem interesse e que você encontre um professor que teria interesse de orientar, que isso vai facilitar na hora do processo seletivo. Muito. Mas vem cá, a pessoa que fez um mestrado, por exemplo, no Brasil, tem que fazer equivalência desse mestrado para poder se candidatar para o doutoramento aí? Não. Basta ter o Não, título. funciona da mesma forma, é a questão da declaração de valor. É isso que eles Hum, consideram para que você possa continuar seus estudos, tá? Então, não necessariamente você teria que fazer equivalência, revalidação, é só a declaração de valor. pois. Olha, estão perguntando aqui se a Bolsa de Excelência de Padova é muito concorrida. Sim, É. gente. Sim, porque não é. No meu tempo, tá? Quando eu me inscrevi em 2018, você tem que selecionar se você ia querer concorrer para a bolsa. Claro que praticamente todo mundo selecionou que ia querer concorrer para a bolsa. Quem não vai querer concorrer a uma bolsa, assim, só clicando no botãozinho, É. né? Então funcionava assim. No ano seguinte já era automático, então bastava você se registrar no curso que você estava se inscrevendo para a bolsa. Se eu não me engano, no ano seguinte, no meu ano eram 80, no máximo 80 pessoas na turma, se eu não estou enganada, então eles limitavam. No ano seguinte, eles já aumentaram o número de pessoas, então era isso 80 que eu digo aprovados, né, matriculados. No ano seguinte, eles aumentaram um pouco, foram 120 pessoas, tal. E agora, na primeira chamada, já foram mais de 250 inscritos para o curso, tá? E dentre eles, mais ou menos 60 são brasileiros, gente. Então, assim, aumentou bastante o número de Né? inscritos. Eu tenho notado assim que o fluxo migratório nesse sentido de buscar cada vez mais conhecimento, né? Enfim, títulos também aumentou. Aqui em Portugal foi a mesma coisa. Quando eu vim, eu lembro que sobrava vaga, gente. Era dessa forma em 2014. É, só teve 18 pessoas, algumas foram desistindo no meio do caminho, o mestrado. Agora, tipo, dentro do que eu acompanho hoje, é muito mais concorrido. Às vezes as pessoas não param, não conseguem passar na primeira fase de candidatura, vai tentando até a terceira para ver se entra. E o que eu sei dos últimos, assim, pelo menos na universidade que eu fiz, eles passaram de 18 pessoas na turma para 60, 70 pessoas. Então, eu vejo que há uma procura, e no Brasil em especial, eu acho que, pronto, houve uma massa aí também de publicidade. Eu acho que a rede social em si também ajudou a divulgação dessas informações e as pessoas que sempre tiveram vontade de estudar conseguiu ter acesso mais às informações, aquelas que vieram, e viu que não é um bicho de sete cabeças e que é possível, né? Como você está trazendo aqui muitas dicas interessantes para as pessoas, inclusive quem Sim, sabe aí não tem muitas condições, mas às com vezes quer certeza. fazer o mestrado e pode realizar seu sonho, né? Sim. Só Enfim, para diga. esclarecer aqui, que a Ana Beatriz perguntou, inscritos ou aprovados? Só para esclarecer, eu não sei quantos se inscreveram no meu ano, tá? De inscritos eu não sei. Eu sei que foram aprovados 80 pessoas, tá? E aí eu tava lá no primeiro lugar. No ano seguinte foram aprovadas mais ou menos 120 pessoas. Não sei exatamente quantos foram inscritos. Já no Agora, nesse ano, a lista de inscritos, tá? Já tem mais de 250 pessoas na primeira chamada. Não sei ainda quantos vão ser aprovados, porque eles ainda estão analisando, mas tem mais de 250 inscritos. E aí,
a segunda chamada já tá aberta. Então a turma vai ser, nossa, enorme, né? Se muitas pessoas forem aprovadas. E aí, não sei exatamente quantas vão ser, né? Isso aí a gente tem que aguardar. Boa. Bom, era isso, só para esclarecer. Acho que esclareceu. É, o que eu ia te perguntar também é que a gente tem, por exemplo, o programa Erasmo, né? Então, as pessoas que vêm e fazem, tipo, o mestrado sanduíche, né? Ou o doutoramento. No caso, você conhece pessoas que fizeram isso, no caso da Itália, que vieram de outros países? Sim, tem muito essa possibilidade, sim, de você fazer o Erasmus tanto durante o curso, tá? Você tá estudando na Itália e você fazer o Erasmus em outro país, tá? Então tem muito essa possibilidade, você pode ir para qualquer país aqui dentro da Europa. Inclusive a Universidade de Padova, ela tem várias convenções, que não só o Erasmus, você pode fazer outros tipos de curso, voluntariado, é, várias oportunidades de fazer em outro canto. E também tem a possibilidade, eu vejo muita gente também que vem do Brasil para fazer só uma parte do curso aqui na Itália, porque muitas universidades no Brasil de graduação têm parcerias com universidades italianas. E aí, às vezes, não tem bolsa, mas você também não vai precisar pagar a universidade daqui. Então, isso já ajuda um pouco. Então, tem sempre essa possibilidade, tanto de você vir para fazer o Erasmus aqui, como de você estar aqui, estudando aqui, e fazer o Erasmus em outro canto. Em outro país, pois. Aqui é a mesma coisa. As pessoas que, por exemplo, Universidade Católica no Brasil e algumas federais que também têm convênio, né, com as universidades aqui, você paga, no caso for católica ou outra particular, você vai pagar lá, né, continua pagando a mensalidade lá e já fica isento da Sim, mensalidade aqui. Agora, claro, os isso. custos É. é por você também, né? É. Embora tenha algumas bolsas do Santander, né? Ah, Eu até sim, outro dia sim. falei isto. Existe essa bolsa do Santander, eu acho que talvez vocês possam conseguir por outras instituições, que às vezes faz alguns programas de bolsa, e aí as pessoas, por mérito, às vezes conseguem essa bolsa para ter essas condições, né, de também se sustentar. Então, assim, é sempre possível. Eu sempre digo que quem procura acha, Isso, concordo. né? Quem Quem pesquisa procura encontra. acha. Olha, é assim, eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, se você quer trazer mais alguma questão assim que as pessoas sempre fazem. Mas assim, a princípio, eu acho que a gente esgotou todas as perguntas que a gente teve. E eu acho que é uma live assim super completa. Você trouxe muitas dicas, né? Enfim, valiosíssimas. Obrigada. Então, quem realmente conhecer também alguém, olha, compartilhe essa live, vai ficar salva aqui no IG. Show. Quem não segue a Nathalie, passa a seguir, que ela também traz muitas coisas aí de conteúdo no IG dela. E é isso, gente. Olha, eu agradeço você, tá? Por ter se Obrigada. disponibilizado aqui, o teu tempo, as suas informações. Enfim. Deixa eu só responder aqui a dúvida da Nicole. É difícil vir para Itália falando só inglês? Gente, eu vim para Itália falando só inglês. Eu tive um choque quando eu cheguei, que eu vi que aqui ninguém fala inglês. Então, era tentando, tá? É difícil no começo, tá? Não nego. Porém, é muito mais fácil você aprender italiano na prática. No Brasil, alguns anos atrás, eu tinha feito o curso de italiano, só que na minha cidade acabou que parou o curso, eu não tive a oportunidade de continuar, não tinha professor particular nem nada. Então, acabei esquecendo tudo que eu tinha aprendido e era só o básico. Então, eu vim realmente para a Itália falando só inglês, sem falar italiano. E aprendi na prática. Então, eu cheguei para morar com italianos. E aí, no começo, eles ainda tentavam falar inglês comigo. Eles diziam que o inglês deles não era bom, que eles não sabiam inglês, mas eles pelo menos tentavam, né? E aí, aos poucos, eles foram parando de falar inglês comigo e me forçando a aprender italiano. Então, eu não tive escolha e aprendi italiano na prática, tá? Hoje eu já digo que eu sou fluente em italiano, meu trabalho é em italiano direto, tá? Então, assim, isso me ajudou muito a desenvolver o italiano. E outra pergunta aqui que eu vi do Lucas, o valor da bolsa do mestrado. Lucas, depende da bolsa, como a gente estava falando no início da live, né? Se é uma bolsa por mérito, se é um auxílio financeiro por renda. Os auxílios financeiros, eles vão depender da sua renda, o que é que você vai ganhar, tá? O que é que vai estar incluso. Então, tudo depende de qual é o tipo de bolsa que você vai conseguir. É, a- Nossa, agora tá aparecendo algumas perguntas. A É. Rafaela
Nath, fala o que você acha que foi um diferencial no seu currículo para O ficar em inglês. primeiro lugar. É, bom, no caso, a nota do exame de proficiência, eu tinha feito IELTS, eu acho que às vezes isso pode ser considerado importante também. As notas do meu currículo, eu tinha como média 9,1, então eu acho que isso foi muito bom também. Minhas experiências na área de direitos humanos, ser formada em direito, então eu acho que foi esse conjunto de coisas. E a minha carta de motivação de ter realmente escolhido esse mestrado, escolhido essa universidade, escolhido a Itália. Então eu acho que é esse conjunto de coisas que vai ser levado em consideração e que pode ser o diferencial na candidatura. Também quero saber um pouco sobre o seu currículo do mestrado. Olha, gente, bom, eu era aquela pessoa bem louca durante a universidade, não nego, que tudo que ia aparecendo eu ia fazendo. Então, eu comecei a estagiar no segundo período do curso e eu estagiei até o final. Fora isso, eu participei de grupos de pesquisa, atividades de extensão, evento que estava ocorrendo, eu estava lá, participei de centro acadêmico, organizei também outros eventos. Então é isso, assim, tudo, monitoria, tudo que ia aparecendo, lá estava eu tentando, participando, porque eu sempre quis desenvolver o meu currículo e eu não tinha certeza de qual área eu ia seguir. Então eu disse, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, porque lá na Exatamente. frente, quando eu decidir para onde é que eu vou ter experiência naquilo, Exato. né? E assim, eu tinha certeza que eu queria fazer direito, era uma coisa que eu também tinha, assim, desde os 9 anos. Sim, É, Agora, eu não sabia exatamente qual a área do direito eu iria me apaixonar, querer seguir. E, assim, a vontade de morar fora era junto com o direito, né? Então, eu já sabia que era alguma coisa internacional. Só não sabia o que que era. Aí, eu simplesmente, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu me apaixonei por direito tributário, direito financeiro, nossa, né? Foi. é uma Aí foi parte que que eu eu não gostei. gosto, que eu É, odiei. e aí eu sempre tive consciência o seguinte, né? Quando você se propõe a estudar, seja o que for, graduação, mestrado, doutoramento, aquele momento em que vocês param para estudar, toda oportunidade de prática, vocês não têm que pensar no valor monetário, mas sim no valor de conhecimento. Porque conhecimento, quanto mais vocês estão preparados, né? Quanto mais você está preparado tanto na teoria quanto na prática, porque é um equilíbrio, você no futuro vai saber vender seu peixe. Você vai estar preparado para ganhar o dinheiro, todo o dinheiro que você talvez não achou que tinha ganhar ali na época do estágio. Então, assim, eu também estagiei, Nathalie, do primeiro semestre até o último. Né? Fui atrás de um estágio no primeiro semestre, estagiei gratuitamente um ano, Eu estagiei por 6 meses. Não, por um ano também, por um como ano, né? voluntário. Eu estagiei por um ano e isso foi assim fundamental para mudar Sim, as minhas oportunidades depois. Então, toda a seleção de estágio eu também. passava e o povo da Também. faculdade ficava pirrado. Ai, já merecei fácil. Por quê? Porque o meu primeiro estágio impulsionou para o segundo, para o terceiro, para o quarto e eu Isso. saía. Eu passava 4 meses naquela área e saía. Aí eu vou dizer assim, menina, tu sai do estágio, me dou férias. Eu disse, Não, eu vou me dar férias. teve um tempo que eu fiquei em 2 estágios ao mesmo tempo. Era um de manhã, outro de tarde e a faculdade à noite. E eu só e eu gostava muito, porque eram coisas diferentes, eu gostava desse ritmo. E eu só saí realmente porque meus pais estavam dizendo, não, não, não dá certo, é muito longe pra você e é complicado pra gente, não sei o quê. E eu acabei saindo, tendo que escolher só um, mas senão, assim, eu teria levado isso numa boa, sabe? Eu sempre gostei e eu sempre prezei muito pelas experiências, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quando você está nessa fase de estudar, de se capacitar, nossa, tudo que vocês puderem participar, né? Ou seja, congresso, curso, Sim. estágio, experiência, participem. Porque é no meio disso tudo que vocês também vão encontrar, né, o seu propósito na profissão, a sua área especial. E também fazer seu network, se Isso. desenvolver, né? Então, é caminhando para frente que a gente se encontra, Com certeza. né? Como você falou, né? Conhecimento nunca é demais, é algo que você vai construindo ao longo do tempo e que com certeza vai ser útil para alguma Sim. coisa, né? Com certeza. Eu lembro que, só para terminar, eu fiz um estágio na Procuradoria da República e eu não gostei. Gente, eu não gostei. Eu estagiei com o juiz no primeiro, né? Primeiro e segundo semestre, e depois
fiquei no Tribunal de Justiça por 1 ano e 8 meses antes de formar. Mas antes eu passei para o escritório trabalhista, tributário, crime, tudo. Mas eu gosto disso, não gosto daquilo. E eu lembro que no meu segundo estágio na Procuradoria da República também foi gratuito, né? Sem bolsa, sem valor nenhum a receber. Eu lembro que o promotor disse assim para mim: olha, Jamile, aprenda uma coisa. Estágio serve nem que seja para você dizer que não é aquilo que você quer para a vida. Justamente. Concordo. Então, assim, tudo vale a pena, né? Nem Sim. que seja para você ter certeza que você não quer aquilo para a vida. E uma É, coisa, né? Às vezes, pronto, olha, você não sabe o que você quer da sua vida, mas você pode já ir escolhendo aquilo que você não quer, aquilo que você não gosta. Então, como você falou, né? O estágio serve para dizer, olha, eu não quero trabalhar com isso. Por exemplo, serviu para que eu dissesse, eu não quero trabalhar com criminal, penal, isso não é para mim. Tributário também não é para mim. Então, isso já serviu, né? Pelo menos para ir eliminando aos poucos algumas possibilidades. exatamente, exatamente. Olha, Nata, eu acho que pronto, acho que a gente já Acho que é falou isso. bastante coisa. Obrigada mais uma vez pela participação, obrigada por todo mundo aqui nessa sexta-feira, nesse happy hour aqui, ficou aqui na Sim, live com a gente. E é isso, vai ficar salvo, compartilhem. E maravilha. pronto, qualquer dúvida, qualquer coisa, comenta também na live ou então entre em contato com a Nathalie, tá Com bom? certeza, gente. Estou à disposição qualquer coisa. Dá uma lida também no meu Instagram, tem muito conteúdo sobre estudar fora, sobre estudar na Itália, sobre a maravilhosa burocracia italiana, tá? Então, deem uma olhadinha no meu feed, qualquer coisa entre em contato, tá? Também presto suporte para as pessoas que querem estudar fora, então deem uma olhada também nos meus serviços. E fora isso, já adianto também que em breve eu vou estar lançando um material específico para a Itália, tá? Então aguardem, fiquem de olho nas novidades do Instagram, que em breve vem por aí, vai com certeza ajudar a todos que querem visto daqui na Itália, que eu adoro e super recomendo, né? Bom, gente, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, pelas perguntas, eu espero ter ajudado vocês. Obrigada pelo convite. E é isso. Boa noite, boa sexta-feira, bom final de semana, gente. Viu? Um beijo, gente. Olha, Tchau, tchau. tchau.